Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito do despertar da terceira visão e exercícios a respeito dessa função, tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no canal, isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Namastê a todos vocês, gratidão. Continuando os nossos estudos, falaremos hoje a respeito da terceira visão, da visão espiritual. E nós não poderíamos deixar de falar na glândula pineal. A glândula que ela é a nossa antena com o divino. Tá certo? Essa glândula, fisiologicamente falando, ela controla o nosso ciclo circadiano, ou seja, o nosso sono, o nosso despertar. Quando estamos acordados, estamos remetidos para fora. Como dizia Jung, quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. E é exatamente isso, a glândula pineal faz esse papel. Porque, assim como a planta, os vegetais, eles fazem a fotossíntese, a glândula pineal, ela também é influenciada pela luz. O nome já diz fotossíntese. Síntese através da luz. Foto quer dizer luz. E aí, minha gente, a gente começa a compreender. Quando nós estamos na presença da luz, está na hora do despertar. Está na hora de olhar para fora. E quando a gente olha para fora, a gente está no mundo da matéria. Quando a gente dá um mergulho para dentro, a gente começa a despertar. Então, a visão espiritual, ela não tem a ver com os olhos físicos. Ela tem a ver com o olho espiritual, com o chakra do terceiro olho, tá? E com o chakra coronário. Com o Ajna Chakra, dentro da yoga, e o Sarasara Chakra, que é o chakra da coroa. Então, minha gente, exatamente isso. Essas glândulas, a pineal e a hipófise, elas trabalham juntas. A hipófise é a glândula também responsável, ela é tida como a glândula mestra e ela regula todo o nosso sistema endócrino. Mas ela, por ser uma glândula hipotalâmica, o hipotálamo ele tem a ver com o nosso subconsciente. Então, as duas glândulas trabalham em conjunto. Na ausência da luz, quando a luz ela é retirada, quando a gente começa a ficar no escurinho, na penumbra, a glândula pineal ela começa a produzir a melatonina. E a melatonina tem a ver com sono. Ela produz relaxamento no nosso corpo. Por que a gente fica desperto de vez? Porque muitas das vezes a gente tem estímulo de televisão, de celular e da luz. Isso nos impede de remeter para dentro, a gente perde o sono. A gente está tão estimulado pela luz em nossos olhos que a pineal começa a falhar nesse sentido. E a alimentação também, por conservantes, por açúcar branco, começa a criar uma calcificação ao redor da pineal. E isso bloqueia a sua atividade e nos causa insônia. Por que eu estou falando isso tudo? Porque essa glândula, principalmente a pineal, que ela é a nossa antena com o Papai do Céu, é a nossa antena com o Divino. Eu digo que ela faz o DDD, descagem direta com o Divino. Tá? Ela é o nosso DDD, descagem direta com o Divino. Então, minha gente, nós vamos hoje fazer um exercício espiritual para estimular a glândula pineal e abrir, juntamente com a hipófise, tá? Ou pituitária, a mesma glândula, para abrir a nossa visão e percepção no mundo espiritual. Porque ela vai remeter a gente para dentro. Vai abrir a visão espiritual, a clarividência e também a clareaudiência. As duas funções são estimuladas
quando a gente produz esse efeito em que nós iremos reproduzir esse exercício que eu vou passar aqui agora para vocês, tá? Isso é um segredo antigo em que os místicos guardam as 7 chaves, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai deixar o ambiente numa penumbra. Quanto menos luz, melhor. Porque nós temos que fazer com que a pineal entenda que nós estamos no horário de dormir. Entretanto, nós não podemos dormir. Nós vamos ficar sentados numa cadeira como eu estou aqui, tá? Coluna reta, os pezinhos no chão, paralelos no chão, tá? E a gente com a coluna bem retinha. A gente vai fechar os olhos, deixar de preferência sem luz, num quarto em que não tenha luz, que não tenha estímulo luminoso, para que ela comece a produzir a melatonina. A melatonina vai ajudar a gente a relaxar, vai nos levar para o mundo onírico, para o mundo dos sonhos, para o mundo espiritual, para que a gente produza relaxamento. E aí, para a gente poder estimular essa glândula, a gente vai se utilizar de um mantra indiano, mas esse mantra é um mantra universal, que é o mantra Om, tá? O mantra Om, ele estimula a glândula pineal e abre a terceira visão. Mas eu vou dar uma outra dica. A gente vai esfregar as mãos, lembrando que som e luz caminham juntos. É só olhar para o trovão. Quando surge o trovão, primeiro a gente vê a luz, depois a gente escuta o som, porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então, primeiro a gente vê o raio do trovão, depois a gente escuta o seu estrondo, tá? E assim são os mantras. Som e luz caminham juntos. Quando nós entoamos um som, um mantra divino, como o Om, ele vai produzir uma luz e um som. E isso vai estimular o nosso chakra, o chakra da coroa e também o chakra da terceira visão, o Ajna Chakra. E aí, minha gente, por uma questão vibracional, porque tudo no universo é vibração, nós produzimos uma vibração, isso vai estimular os nossos centros psíquicos. É assim que se estimula centros psíquicos, através de sons. Isso é feito na yoga, é feito em algumas fraternidades iniciáticas, que eles chamam de sons vocálicos, e é feito dentro dos exercícios espirituais esotéricos, tá? Onde muitos místicos do passado se utilizam desse conhecimento. Então nós vamos nos utilizar desse som universal, que é o Om. O Om deve se pronunciar assim: Om. A gente estica a letra M e você vai ver que esse som vai vibrar dentro da tua cabeça. Vai vibrar desse chakra e aqui no topo da tua cabeça. Tá bom? Nos dois chakras. No chakra da pineal e no chakra da pituitária ou hipófise. Tá? E isso vai estimular essa glândula a produzir o hormônio necessário para o relaxamento, para o sonho e para o mundo onírico, para o mundo vibracional paralelo ao nosso. Tá bom? Então nós vamos praticar. A gente vai botar a língua no alto do palato, tá? Isso é importante. Nós vamos também esfregar as nossas mãos, inicialmente, para estimular os chakras das mãos, que também produzem luzes e cura. Vamos pegar esses 3 dedos e colocar aqui, ó, no centro da nossa testa. No chakra do terceiro olho, no nosso Ajna Chakra. E aí nós vamos entoar o som Om com esses 3 dedos aqui, estimulando esse chakra. Tá certo? Então vamos lá. Vamos colocar a mão aqui, a língua no alto do palato, a ponta da língua no alto do palato, ou seja, no céu da boca. E aí nós vamos inspirar e entoar o Om. Om.
Isso foi só um treinamento. Só em ter feito isso, já baixou toda a minha adrenalina. Isso é maravilhoso para quem tem insônia, pode praticar, tá bom? Entoe de 1 a 8 vezes, tá bom? E aí, outra dica. Os olhos estimulam os hemisférios cerebrais. Quando eu olho para o lado direito, eu estimulo o meu cérebro direito. Quando eu olho para o lado esquerdo, eu estimulo o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito tem a ver com a criatividade, tá? Tem a ver com toda essa parte nossa criativa, com toda a nossa parte que trabalha com o futuro, com a imaginação, e o lado esquerdo com a memória, com o passado, com a memória, com as funções da razão, tá bom? Então, quando a gente olha para um lado cerebral, a gente estimula aquele lado. O lado direito, criatividade, emoção, imaginação. Lado esquerdo, a gente vai estimular o quê? A razão, a memória. A gente quer lembrar de alguma coisa, olha para o lado esquerdo, joga o olho para o lado esquerdo para o alto, olhando como se estivesse olhando dentro do cérebro. E aí, para a gente estimular a pineal e a pituitária e a hipófise, a gente vai jogar o olho para cima, olhando dentro do cérebro, jogando o olho lá para cima, para estimular essa glândula, a pineal e a pituitária ou hipófise. E aí, com o olho virado para o alto, por isso os indianos fazem isso e certos guias espirituais também fazem esse movimento, porque ele está conectando com a pineal, que é a antena com o divino, para trazer as mensagens espirituais. E aí, gente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar o olho para o alto, esfregou a mão, botou a língua no alto do palato, esfregou as mãos, estimulando o chakra das mãos, onde nós curamos, né? Quem é reikiano sabe disso. E a gente vai botar os 3 dedos no meio da testa, fazer o Om. Olho para o alto, língua no alto do palato, dedo no meio da testa e Om. Bota o olho lá no meio do cérebro, olha para dentro do cérebro. Inspira profundamente. Pela segunda vez. Pela terceira vez, inspirar. Exatamente dessa forma. E vocês vão ver que vocês vão se sentir muito mais tranquilos, mais em paz, mais em harmonia, mais no aqui e agora, tá bom? E aí, minha gente, lembrando que temos que estar na penumbra para a luz não estimular, não colocar o nosso estímulo para fora, a gente tem que estimular para dentro. Como Jung dizia, eu vou repetir a frase: quando eu olho para fora, eu sonho. Quando eu olho para dentro, eu desperto. A gente olha com os olhos, no mundo espiritual a gente olha com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. É aí que a gente está o nosso erro. E aí quando a gente acaba de entoar as 8 vezes o mantra Om, a gente fica passivo, apenas percebendo todas as impressões desse exercício espiritual que nós percebemos. E aí na nossa tela mental pode vir imagens de rosto, imagens de uma paisagem, de algum acontecimento, tá? Porque o astral não tem tempo nem espaço.
No astral, nós temos no mesmo instante acontecimentos do passado, do presente e do futuro. Por isso, alguns místicos conseguem prever o que vem no futuro, porque eles se ligam no astral e nesse astral eles conseguem perceber o que está por vir. Então a gente fica completamente passivo, não tenta imaginar nada, tenta não pensar, sem julgamentos, apenas perceba aquele momento. Perceba o que está acontecendo, perceba o que vai vir até você de maneira completamente passiva, tá? Sem pensar em nada, no zero, no vazio. E aí você começa a perceber todas as impressões que vêm à sua tela mental. Você pode também escutar algo, fisicamente falando, com a sua clara audiência, ou dentro da sua mente. Você pode escutar uma música, você pode escutar alguém que falou com você, alguma frase, que é uma frase praticamente mental. Você vai ver que aquilo vem do nada, sem você estar pensando em nada. E assim também são as imagens que vão surgir na sua cabeça. Imagens, pessoas, rostos, tá? E dependendo do seu grau espiritual, você até se comunica com quem você vai ver à sua frente. Então, minha gente, é um exercício fabuloso, principalmente para quem tem insônia, tá? Vai ajudar vocês a dormir, vai ajudar vocês a repousarem, a relaxar a sua mente e a se conectar com o mundo espiritual. Lembrando que a luz tem que estar muito diminuída, de preferência na penumbra ou sem luz, para que a pineal consiga captar a luz do mundo espiritual. Tá certo? Espero que tenha ficado entendido. Esse exercício, ele é muito importante e vai ajudar muito a vocês a abrir a visão e a clareaudiência, a clarividência e a clareaudiência. Tá bom? Namastê a vocês. Até o próximo vídeo.